5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo. Boa tarde, Campos. Boa tarde, Rio de Janeiro, toda a região. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Dr. Valmir. Boa tarde, nossos amigos internautas. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, nossa amiga Elaine. E vamos lá, Dr. Valmir. Hoje o dia promete. É com muito prazer que a gente recebe a Elaine aqui. A Elaine já é sócia do programa, né? Já é super fã. Né? Eu acho que você já tem aquele título de super fã, não já? Tem. Então. E o nosso amigo Alexandre Buchaú, quero te agradecer muito de você ter vindo, porque a gente precisava de um representante da odontologia dentro da nossa bancada, e a gente estava tendo uma dificuldade de ter alguém da odontologia aqui, e muito obrigado pela sua presença, viu, Alexandre? Eu agradeço. Gente, essa semana nós tivemos aí uma reunião, né, lá no sindicato dos médicos, onde eles optaram por continuar a greve, né, devido a questão do atraso, do pagamento das gratificações, devido também ao não cumprimento em relação às condições de trabalho que eles estão trabalhando, não só ele, como todos os profissionais de saúde envolvidos aí na rede pública, né? E depois também nós tivemos a saída do pessoal que coordena lá a direção do Hospital Ferreira Machado. Queria perguntar a Elaine, vocês receberam com surpresa essa saída do pessoal do Hospital Ferreira Machado, da direção, ou já era uma coisa que estava prevista? Bom, nós recebemos com surpresa, mas sinceramente era algo que a gente esperava. Eu acho que todos os servidores estão esperando que pessoas do bem reajam e lutem e saiam dos seus lugares onde estão, né? Porque continuar, eu acho que eu comentei essa semana que assim, não tem nada pior que ver a pessoa do bem em silêncio quando o mal está atuando. Então, eu esperava isso deles, né? Mas não sabia que realmente iriam fazer. Foi surpresa. Eu particularmente, para mim, foi uma surpresa. Eu não esperava que a direção fosse pedir para sair, mas a coisa ela chegou num ponto de caos tão grande que a gente... agora eu acho que nada mais é surpresa. Eu tô torcendo até que o secretário de saúde faça também, o mais rápido possível. Eu tava lendo uma matéria ontem pela manhã, acho que foi ontem pela manhã, se eu não me engano, e agora eles vão criar um corpo de médicos para assumir, né? Vão montar uma nova gestão. Se eu não me engano, são não sei quantos médicos, acho que são 3 ou 4 médicos para poder estar assumindo o Ferreira Machado. Não será só mais uma pessoa como estava, entendeu? Eles vão montar uma equipe, uma coordenação com médicos para poder estar assumindo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar, gente. O médico vai fazer o quê? Ele vai conseguir trazer medicamentos, insumos? Como é que vai fazer? Não tem gestão na cidade. Pode colocar 10 médicos lá. Eles vão trazer o medicamento de casa, do consultório? Né? Nem aparelho de pressão tem, gente. Como é que faz? Não vai adiantar nada. E aí, né, dentro da cronologia da coisa, me surpreendeu uma nota do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas. Sinceramente, eu tenho 15 anos de formado, eu nunca ouvi falar em Sindicato dos Cirurgiões Dentistas dentro da nossa cidade de Campos, nunca me convidaram para uma reunião, não sei nem onde é a sede do sindicato, e ressurge das cinzas, do nada, convocando uma reunião para segunda-feira,
os servidores, né? Os cirurgiões dentistas que trabalham para o serviço público, e coloca como pauta principal 3, sendo a primeira o ponto biométrico. Quando eu vi aquilo no papel, e olha que eu não sou servidor, mas eu represento muito servidor, muito mais do que muitos que são. Mas aí eu comecei a ligar para alguns amigos meus dentistas, perguntando se realmente aquilo ali traduzia o que o cirurgião dentista realmente estava sentindo e se haveria ou não a questão da greve. Aí eu queria ver com o nosso amigo Dr. Alexandre Buchaú, esse sindicato nosso, você sabia que existia? Porque eu não sabia. Bom, boa tarde às pessoas que acompanham aí a Rádio Aurora, do programa do Dr. Valmir. Dr. Valmir, esse sindicato existe há alguns anos, mas é uma cabeça de bacalhau. Ninguém sabe onde ele fica, ninguém nunca viu e tem dificuldade de acesso, uma dificuldade absoluta de acesso. Isso é relatado por todos os servidores, por todos os profissionais que já tiveram a necessidade de buscar o sindicato para alguma defesa, alguma consulta. O sindicato, para ser de fato representativo, ele precisa ter associados, ele precisa realizar assembleias, ele precisa realizar eleições de diretoria, ele precisa cumprir a lei que determina o que o sindicato precisa fazer. E quando o sindicato não faz isso, ele perde a representatividade. No caso do sindicato, que eles chamam de Sonerge, isso nunca aconteceu. E não só você foi surpreendido com essa convocação, mas toda a categoria foi surpreendida com essa convocação. Ninguém fazia ideia de que isso ia acontecer. Surgiu na sexta-feira fazendo uma convocação, ontem, fazendo uma convocação para segunda, depois de amanhã. Então, num prazo muito curto. E colocando essa pauta que não foi discutida com ninguém. Então, essa pauta é uma pauta que saiu de algum lugar, mas não foi de uma discussão com os servidores. E convenhamos que discutir ponto eletrônico é uma coisa que virou absurdo. Ponto eletrônico não é algo a ser discutido. Ponto é parte do contrato do servidor com a prefeitura. E quando se fala contrato do servidor com a prefeitura, está se falando contrato do servidor com o povo. A responsabilidade do povo, do servidor com o povo, de cumprir aquilo a que ele se determina. As pautas não passam por aí e o sindicato não se mostrou representativo porque deveria ter ouvido a categoria para aí então montar uma pauta e não tirar uma pauta da cartola. Eu acho até que o primeiro tem que se consolidar a figura do sindicato, né? Então, o sindicato ele tinha que ter alguma representatividade, convidar os dentistas, discutir, ser definido numa assembleia quais seriam os pontos, quais não seriam, e não jogar da forma como foi jogado, né? Esse sindicato é um sindicato do servidor público? Não, é o sindicato dos cirurgiões dentistas, né, Alexandre? Ele se denomina sindicato dos... Na verdade, ele colocou um neologismo, né, uma palavra nova lá que ele inventou, de odontologista. Na verdade, o nome da profissão é cirurgião dentista. Não existe odontólogo, não existe odontologista, cirurgião dentista. Mas eles criaram esse termo e se chama Sindicato dos Odontologistas do Norte do Estado do Rio de Janeiro. Outra coisa, sabe o que está aparecendo, Elaine? É complicado. É a questão do oportunismo. Eu acho assim. Por exemplo, o Ciprozep, a luta que vocês têm lá com o Ciprozep, para vocês conseguirem um apoio deles, é a coisa mais difícil do mundo. Isso a gente não está falando mentira. Nossa, de jeito nenhum. Você sabe como que funciona o Ciprozep, é complicado. Nós fomos desafiados a encher uma assembleia para ele poder chamar a greve ou não. Ele tem desafio, né? Aí, do nada, aparece o sindicato. Tipo assim, cadê esse sindicato nas outras ocasiões? Eu acho importante, assim, desculpa te interromper. É importante que todo mundo tenha consciência que o sindicato é muito, muito, muito importante na vida do servidor, do trabalhador. O sindicato está ali para representar, para defender. Uma das prerrogativas do sindicato, né, é ver condições de trabalho. Então, o sindicato é algo muito importante.
Mas, infelizmente, o que vem acontecendo na história são pessoas pelegas, né? Pessoas assim, que não são de luta, estão no sindicato porque têm benefícios de estar lá dentro, né? Mas não lutam de verdade e acabam manchando a imagem do sindicato. E aí você vê aqui agora no comentário da colega que votou: sindicato não faz diferença, sindicato não defende ninguém. Então, se as pessoas estão desacreditando o sindicato, que é uma tristeza, porque o sindicato é uma ferramenta de luta e de defesa muito importante. Eu acho que os cirurgiões dentistas têm que aproveitar esse momento, já que tem esse sindicato em Campos, e lutar para que possa estar lá pessoas de verdade, sabe? Assim, dentistas de luta, brigando pela categoria. Existe, historicamente, no Brasil, um aparelhamento dos sindicatos, das associações de classe, das associações de toda a sociedade civil organizada, acabam tendo as suas instituições aparelhadas. E aí elas começam a servir a interesses outros que não os que são do seu objetivo. É preciso que o servidor participe, é preciso que a população participe das suas associações, mas em especial essa, o cirurgião dentista precisa participar, cobrar, denunciar quando estiver sendo impedido de participar, porque é importantíssimo que haja uma institucionalização das pautas, das demandas. O cirurgião dentista brigando sozinho, o cidadão brigando sozinho, ele tem um alcance muito menor que o cidadão que briga através de uma instituição e que assim representa a coletividade. O cirurgião dentista, o trabalhador, precisa do sindicato, mas não de sindicatos que se aliam a pautas que não são a do servidor e não de sindicatos que se omitem apenas para obter esse ou aquele benefício. Deixa eu te perguntar, o sindicato tem quantos anos, mas não sabe quantos anos ele tem? Não sei, não faço ideia. Mas quantas pessoas também não? Quantos em média, quantos dizem que tem em torno de 20. O sindicato com 20 pessoas. O que me deixou assim, assustada, porque assim, a Associação de Servidores Públicos Municipais de Campos, qual eu sou presidente, ela tem apenas 4 meses e eu já tenho 25 dentistas associados. Pois é, porque se você tem 25 dentistas associados na associação e tem 20 no sindicato, é um reflexo da omissão do sindicato ao longo dos anos. Isso precisa ser revertido. E quem reverte isso é o servidor. E uma outra coisa que é importante enxergar é o seguinte: no Estatuto do Servidor, proíbe que o servidor seja cedido a sindicato por mais de 2 anos. Como é que você tem servidores que estão na presidência de sindicatos ou associações e cedidos a essas associações por décadas? Tem algo de errado. Algo de muito errado. E as pessoas têm que responder por isso. Lamentavelmente, eu inclusive fui até a prefeitura e protocolei, com base na Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, um pedido de informação exatamente sobre isso, requerendo informação relacionada ao afastamento de servidores, pedindo o nome dos que têm licença remunerada em função do exercício de direção sindical nos últimos 10 anos. Quais são os sindicatos que possuem servidores nessas condições? Envio dos nomes dos servidores em função desse exercício e relacionar de qual órgão o servidor está cedido ou esteve cedido. Justamente para confrontar com essa questão do estatuto e cobrar que haja responsabilidade no uso do sindicato. O sindicato existe para defender determinadas prerrogativas, não para defender aqueles que tomam posse do sindicato. São coisas completamente diferentes. Doutor, a gente vem acompanhando ao longo dos meses. Os servidores, a gente vê na área da educação, a gente vê na área da saúde, são os médicos, são os professores, são os cirurgiões dentistas agora. Eles vêm reivindicando a mesma coisa. Eles estão pedindo condições, olha só, condições de trabalho. Eu pude presenciar uma conversa essa semana, onde uma médica, ela falava que estava difícil porque não tinha fio de sutura, não tinha as coisas básicas que tem que ter dentro de um hospital. Eu vejo assim que os servidores, eles estão se manifestando, mas de formas aleatórias. Uma hora é a educação, uma hora são os médicos, outra hora os dentistas. Acho que o ideal seria todo mundo se unir, seria os representantes dos sindicatos sentarem para fazer, que seja uma greve geral, mas com todos os servidores, para ter uma força maior. A greve não é o único meio de cobrar posições, né? E assim, o servidor, ele tem muito medo de retaliação,
de represália. Natural do ser humano ter medo. Então, poucos são aqueles que se dispõem a enfrentar esse processo. Ao contrário do que às vezes se ventila, essa questão não é de agora, né? Você tem uma questão que é histórica. Você tem a deterioração do serviço público é histórica. E a gente briga para que isso seja melhor também há muito tempo, não é de agora. Eu trouxe também aqui uma resposta que eu obtive. Trouxe a denúncia e trouxe a resposta. Eu fiz uma denúncia, e essa denúncia não é um ponto isolado no tempo. Eu entrei na prefeitura em 2013, prestei concurso em 2012 e entrei em 2013. Em 2014 nós começamos algumas movimentações na tentativa de melhorar as condições de trabalho dentro da odontologia. Um grupo de colegas se uniu, nós fizemos várias reuniões e a coisa caminhou um pouco. Caminhou um pouco no sentido administrativo. Nós fizemos mais requerimentos administrativos, várias reuniões, mas não avançou-se em termos de estrutura. Acontece a eleição, muda a gestão, retoma-se isso. Fiz vários ofícios apontando a situação, tanto apontando o que vinha sendo feito antes, os pedidos anteriores, como apontando a necessidade de diálogo e de apontar soluções agora na nova gestão. Todos esses ofícios foram ignorados. Todos. Ofícios protocolados no Departamento de Odontologia, no gabinete da Secretária de Saúde, que até então era Fabiana Catalani, e no gabinete do prefeito. Então todos estavam cientes e não tomaram nenhum tipo de providência. Passado o tempo, eu reuni elementos e fiz uma denúncia ao Ministério Público. Apanhei essa denúncia ao Ministério Público e encaminhei ao Conselho Regional de Odontologia. O Conselho fez vistoria em várias unidades. No Centro de Especialidades, que funciona dentro da Secretaria de Saúde, eles me deram esse relatório sobre o que eles encontraram. E o relatório, vou ler aqui um dos itens. Material com validade vencida. Olha que absurdo. Está aqui no relatório o item 16. Foram encontrados materiais e medicamentos com prazos de validade vencidos. Saco de lixo fora da recomendação pela Anvisa. Lixeira aberta com material contaminado exposto. Fora dos padrões de biossegurança. Instalações elétricas expostas e precárias. Mofo. E isso não é diferente em nenhuma outra unidade. Você vai ao HGG, na entrada da emergência, o teto está todo cheio de mofo. O teto caiu um pedaço, está tapado com plástico. Você tem pacientes na fila esperando para ser atendidos, como o Cremerge veio a campus e encontrou, pacientes há 2 anos aguardando cirurgia ortopédica. Aí você vai pensar assim, olha, vai lá dar uma olhada na fila que tem de pacientes para UTI. Você vai ver que tem 20, 30 pacientes na fila aguardando uma vaga de UTI. E tem 16 pacientes, 17, 20 pacientes, gira mais ou menos em torno disso, ocupando vagas de UTI, fazendo hemodiálise em beira de leito, porque não tem vaga de hemodiálise ambulatorial nas clínicas. Então você começa a ver que os problemas eles estão ligados uns aos outros e que se você não resolve esse fluxo, as coisas não melhoram. E esse fluxo se resolve por onde? Pela condição de trabalho, pela infraestrutura. Exatamente. E essa infraestrutura está sendo negada há décadas. Foi negada antes, continua sendo negada agora. E aí você vê a coisa descendo a ladeira. O Dr. Valmir, ele já fez essa pergunta a alguns convidados nossos. Não sei nem se eu estou me precipitando, eu ia deixar para o final. Hoje, se o senhor fosse prefeito da cidade hoje, o que o senhor faria para melhorar a nossa saúde? Olha, eu acho que a prefeitura tem 2 grandes problemas para resolver. Receita e despesa. A saúde custa caro e a saúde de Campos vem custando mais caro a cada ano sem dar resolutividade. Por quê? Ninguém sabe. 800 milhões no último ano. Quase 800 milhões no último ano. Foi o maior orçamento da história da saúde de Campos. E esse ano já ultrapassou, né? Não fechou o ano ainda, né? Então, temos que aguardar. Assim, você precisa encontrar onde estão esses ralos. Para onde está esse recurso? Os hospitais contratualizados estão sendo auditados? Ou está se pagando o que se apresenta de conta e não está nem aí? Já houve membro do governo dizendo numa entrevista na televisão que era preciso abrir a caixa preta da saúde.
Inclusive... E nunca mais tocou no assunto. Inclusive, os vereadores de oposição estão propondo uma CPI da saúde, só que os vereadores que estão do lado do governo estão se esquivando de assinar esse documento. Os vereadores tinham que lembrar que eles têm que estar do lado do povo. Então, a gente tem... E eu tô fazendo uma campanha, tanto na mídia social... Vereadores, vamos assinar o documento. Porque quem não assinar essa CPI da saúde, com certeza nós vamos colocar o dedo na ferida aqui. Nós vamos ler um por um quem assinou e quem não assinou. Porque não tem outra saída em Campos do que a gente fazer uma CPI da saúde. Porque a nossa saúde está vergonhosa. Vergonhosa. Mas diminuiu muito a arrecadação de outros governos. Nos outros governos, a saúde também com arrecadação maior era vergonhosa. O que falta é saber gerir os recursos. Porque tem cidade, gente, que não tem royalty. Tem cidade que vive, que faz a saúde apenas com os programas que o governo federal manda e dão um banho na nossa cidade. Mas será que vem receita do governo federal? Será que eles cumprem todas as etapas para vir receita do governo federal? Recebem receita, inclusive nessa denúncia aqui, uma das questões que eu acho que fez, inclusive, eles estão reformando o Centro de Especialidades. Uma das razões, inclusive, é que o Centro de Especialidades recebe verba federal. Eles fizeram uma inauguração, tá tudo isso na denúncia, eles fizeram uma inauguração, veicularam, publicizaram essa inauguração, foi uma maquiagem e mandaram as fotos e tal para o Ministério da Saúde para liberar a verba. Pintaram por cima de mofo, então isso está na denúncia e eu acho que isso motivou até que fizessem essa reforma mais rápido. Mas é bom lembrar também... Vocês estão ouvindo isso, população campista? Eles fizeram uma maquiagem para receber a verba federal. O Dr. Valmir falando me fez lembrar de um ex-prefeito de Campos também e do seu filho, que foi dizer que no último ano de mandato tinha 600 milhões de reais, que era menos do que a verba só da saúde hoje. Só que a gente não pode comparar situações que estão em lapso de tempo muito diferente. Se você pegar 600 milhões de reais, eu tive essa curiosidade, entrar no site, na calculadora do Banco Central e fizer a atualização monetária desses valores, isso atinge a cifra de 3 bilhões de reais hoje. Então, mesmo nominalmente sendo menos recurso, proporcionalmente era um recurso muito maior. Porque ele recebia 600 milhões, mas o salário mínimo era 260 reais. Uma praça que foi reformada nesse período, foi inaugurada em 2005. Essa praça custou 46 milhões de reais. Vocês sabem de que praça eu estou falando, da Praça São Salvador. Colocar granito na Praça São Salvador custou 46 milhões de reais em 2005. Se pegar só da data de inauguração, nem da data de início da obra, data de inauguração, até agora, esse valor corresponderia a 200 milhões de reais. Dá para fazer 20 hospitais São José com o dinheiro que foi gasto na Praça São Salvador. Então o cara usava também o valor nominal lá de trás para dizer que era um ótimo gestor? É mentira. É mentira. Mas lembrando que, assim, lógico que nós temos históricos muito ruins na saúde, né? Mas nós nunca tivemos da maneira que nos encontramos hoje. Pois hoje soltaram o trem lá em cima da ladeira e esqueceram o freio, né? Tá descendo a ladeira direto. Porque eu não suporto mais ouvir o blá 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 desse governo atual porque já vem há décadas, gente, por favor. Nós não colocamos você lá para continuar. Vem e continua indo. Sabe, assim, só vai piorando. A ladeira parece que ficou maior. Eu nunca trabalhei sem dosímetro na vida. Eu tava vindo a 80 por hora, agora tá 200. Não, eu sinceramente, eu botei um apelo essa semana, entrega a chave da prefeitura, pelo amor de Deus. Não foi eleito para manter ou para dar desculpa, né? Quando você... Não tem como. Se o time tá ruim e você põe um técnico novo, você quer que ele dê resultado e não desculpa. Né? Exatamente. Você trocou o time que tava lá porque você queria resultado. Nós trocamos o cara que tava lá porque nós queríamos resultado. E não era o resultado que vinha sendo dado. É muito ruim ver paciente morrendo. E esse resultado não veio. Falta de atendimento. Então... Nós estamos com dinheiro em caixa na zona do rebaixamento. Olha, essa é a grande verdade. Eu não sei a veracidade. Mas agora pela manhã eu recebi um vídeo de uma mãe que estava no HGG chorando, pedindo socorro, porque a filha dela é portadora de necessidades especiais e não tinha atendimento. Ela estava assim...
Aos prantos, ela falou assim, já rodei a cidade inteira. Não consigo atendimento para minha filha. É o que a gente... Deixa eu aproveitar esse toquezinho para esclarecer uma coisa à população. Vá à defensoria. Vá à defensoria. Apanhe, peça ao médico no receituário mesmo, que descreva a necessidade do paciente. Vá até a defensoria. A defensoria vai determinar que a prefeitura cumpra suas obrigações com relação à saúde, no atendimento daquele paciente, vai garantir o direito daquele paciente. É preciso acompanhar, é claro, né? Tem que estar indo à defensoria informar se está sendo cumprido ou não a decisão do juiz, mas vá à defensoria. É bem parecido, né? Graças a Deus aí não houve óbito, aquela moça do senhora que morreu no carro, que a gente até comentou aqui. Né? O grande problema que eu vejo a saúde aqui em Campos é aquilo que eu já falei. A gente tinha que primeiro resolver o problema dos postinhos. Se você deixasse os postinhos funcionando redondinho, com médico, dentista, tudo bonitinho, a primeira coisa que a pessoa iria fazer era ir no postinho. Ali no postinho ela encontrou um atendimento dela, ela não ia nem na média nem na alta complexidade. O problema é que o prefeito, essa gestão agora, ela fez o inverso, ela fechou um monte de postinho, fechou um monte de UBS. A nossa estratégia não funciona desde a época do governo anterior, que foi uma manobra errada que o governo anterior fez, que fez com que a gente não tivesse uma estratégia que garantisse a cobertura a qual Campos merece, e aí a gente vive esse tipo de problema. É tudo na alta complexidade, e os hospitais não suportam. Fechou Sapucaí essa semana, funcionava 24 horas, né? Fechou Sapucaí. Vai funcionar 10. Vai funcionar 10. Existe um índice de avaliação de saúde, é um índice oficial, que se chama internações por causas sensíveis à atenção básica. O que é isso? É o cara que tem pressão alta, não teve pressão alta tratada e precisou ser internado porque teve um AVC. É o cara que tem diabetes e não teve a diabetes tratada e precisou ser internado porque teve um pico hiperglicêmico. Então, é a causa sensível à atenção básica. Esse índice mede a ineficiência ou a eficiência do município na atenção básica e na assistência à saúde, não apenas na assistência da situação já da doença instalada. A prevenção que você quer dizer, né? E o PSF é extremamente importante nisso, o Programa Saúde da Família, ou ESF, Estratégia de Saúde da Família. Foi a linha que o governo brasileiro adotou, que o Ministério da Saúde adotou há muitos anos. E tem resultado. Qual é a cobertura da Estratégia de Saúde da Família em Campos? Menos de 20%. E mesmo assim, eu tenho vários amigos ACS, associados ACS, e elas falam que elas não conseguem nem marcar exame. Elas não conseguem. Ela falou, não estou nem mais abrindo paciente, não estou nem visando família, porque eu não consigo fazer nada por elas. Aí você não consegue, eles estão sem estrutura para trabalhar, estão sem matéria, sem EPI. Exatamente. E aí o ACS ele é um pedacinho do programa, mas o programa da Estratégia de Saúde da Família teria o médico também presente, em algumas equipes teria o dentista. Para vir essa verba, eles precisam ter equipe completa. Isso, e muitos nem têm equipe completa. Não tem equipe completa. Para que o médico indo até o paciente remova a necessidade do paciente ir até o hospital ou a unidade básica de saúde. Isso não funciona em Campos. Com isso, você identifica as necessidades no início, identifica casos de hanseníase, identifica casos que podem ser uma tuberculose, vai precisar de um exame o câncer de uma forma preventiva. E aí você consegue tratar inicialmente e reduz a demanda nos hospitais. Quando reduz a demanda nos hospitais, você tem uma saúde mais barata. Saúde mais barata significa menos custo para manter e mais facilidade de manter. Aí quando você não tem isso, você tem uma saúde muito cara para tratar uma população que está cada vez mais doente. E você dificulta a resolutividade. Você ainda tem os hospitais que não tem fluxo porque não tem estrutura e embola tudo. Aí fica o corredor cheio, gente que não consegue vaga, gente que não consegue marcar exame, gente que não consegue marcar uma consulta. E a prefeitura cada vez gastando mais recursos com isso. Você me permite responder um comentário aqui do Leandro Fernandes? Leandro Fernandes colocou, ele escreveu um pouquinho errado aqui, mas deve ter sido um erro de digitação. Quero saber se está certo uma funcionária, no dia do seu não planeta, mas devia estar falando plantão, né? Não atende a população, mas faz plantão de graça, voluntário, atende 20 pessoas. Bom, o Leandro Fernandes está falando de um programa que eu participei como voluntária,
do PU de Guarulhos, da UPH de Guarulhos, de Outubro Rosa. E aí eles estão tentando dizer que eu não atendo no meu plantão. Eu atendo muito bem no meu plantão, só que eu vou ensinar para o Leandro Fernandes que não sou eu quem marco, né, os exames no dia do meu plantão. Então, se não tem paciente agendado, isso aí já é questão de gestão. Não faz parte da técnica em mamografia, né? Eu estou ali para atender a todos e atenderei com muito prazer. E eu espero que marquem bastante exames. Então, essa inverdade que está sendo dita que eu não atendo, isso é realmente uma inverdade. Eu atendo, vou continuar atendendo. Eu estava lá no meu plantão de 7 da manhã até as 7 do outro dia, e se não teve agenda, se não tem paciente, aí tem que ver lá no núcleo o que está acontecendo, né? Mas não cabe a Elaine, técnica em mamografia, trazer o paciente para o dia do plantão. E não basta isso, tem também a seguinte questão. Existem cargos que são cargos de confiança, são DAS, em todas as unidades de saúde, que estão lá justamente para verificar essa questão. Se eles não verificam se a pessoa está ou não no plantão, eles não são tão de confiança assim, né? Na verdade eu estava. Você estava. Porque mas não existem pessoas lá para ver paciente. isso. Então, se você não estivesse, esse indivíduo está lá para verificar. Se esse indivíduo não verifica, que pessoa de confiança é essa? É um outro problema que eu acho dentro da saúde de Campos, é o picotamento da saúde. Tal vereador tá com o prefeito, tem direito a tantas vagas. Tal vereador tá com o prefeito, tem direito a tantas vagas. E aí, para marcar consulta, tem que passar por aquela pessoa. Isso aí, para marcar consulta... Ou seja, é complicado também. É inadmissível, não é só complicado, é inadmissível. É porque, na verdade, isso acaba acontecendo não só na saúde, como na educação em geral. Como funciona? Você pega aqui vamos dar um exemplo, o Parque São Benedito, o Parque Aurora. Olha, eu vou pegar meus vereadores da base, o Parque Aurora é seu, então você vai colocar a gente no postinho do Parque Aurora, vai botar a gente no posto do IPS, e tanto na creche Irmã Dulce, na Duque de Caxias. E aí o que acontece? O cara vai lá, por muitas das vezes, tem uma pessoa que foi cabo eleitoral dele, que trabalhou firme, mas não tem aquela competência para estar na frente daquela unidade. Mas ele é do Parque Aurora, é o cara que vai dar voto para ele ali, então coloca para assumir aquela unidade. Infelizmente é o que acontece. E aí a prefeitura vai se hipertrofiando, vai ficando inchada de cabos eleitorais. Justamente. Eu estava olhando aqui nesses comentários também agora o retrato dos sindicatos que não nos representam, né? Hoje, essa semana, nós estamos tendo DAS, né? Pessoas que trabalham para o governo defendendo o sindicato. Nossa, o sindicato não tinha que ser oposição. E eu vi aqui no comentário agora, assim, estão fazendo uma propaganda, sabe, pro atual presidente, porque está chegando a eleição, né? Então eles estão em massa, assim, os DAS do governo, sabe? Tipo, fica Serginho, hashtag fica Serginho, porque é parceria total, né? Aí eu fico, meu Deus do céu, tristeza, gente. Ô Alexandre, segunda-feira vai ter uma reunião do sindicato, que a gente nunca ouviu falar, convocou os dentistas para resolver coisas que vocês, no caso que trabalham os servidores, não decidiram que eles resolveriam por vocês. Você acha o quê? Você como dentista, você e servidor, você vai a essa reunião? Você acha que tem alguma legitimidade ir a essa reunião? Ou você acha que não deveria ir nessa reunião? Eu acho... Uma coisa pessoal sua. Eu acho que os servidores dos dentistas devem ir à reunião. Eu irei à reunião. Eu acho que essa questão tem que ser colocada muito claramente. Falar, olha, a representatividade não é isso que vocês estão fazendo. Para ter representatividade, esse sindicato tem que se abrir. A gente quer o estatuto do sindicato, nós queremos as formas de filiação nesse sindicato, nós queremos que haja transparência nesse sindicato. E votar a pauta. Porque a pauta de reivindicações votada em assembleia é que tem valor. E aí sim, pega essa pauta que ele fez e colocou aí na imprensa, essa coisa que trouxe mais prejuízo que qualquer benefício, e põe-se uma pauta decente. Eu sei, por exemplo, que uma das pautas dos servidores da odontologia é a extensão do horário das unidades. Que aumente o horário das unidades. Agora, isso não está lá. Mas não está lá por quê? Porque não ouviu ninguém. Fez por conta. Hoje, o que é saúde bucal hoje?
ela reclama em relação a essa gestão? Fora servidor, você está faltando o resto todo. Sabe? As unidades não funcionam. Levam do consultório particular. Muitos levam material do consultório. Muitos pagam para consertar o equipamento. Os equipamentos estão sucateados há muito tempo. Precisam ser trocados. Falta material de consumo. Falta instrumental para trabalhar. Faltam condições sanitárias nos consultórios. Então, os consultórios, se fossem fiscalizados pela vigilância sanitária do próprio município, não funcionariam, porque eles não atendem às exigências do próprio município com relação à fiscalização sanitária. Hoje falta informação. Os dentistas não sabem como é que vai ser feito a distribuição de carga horária. Um caso de exemplo que você citou aqui, Sapucaia teve redução de horário, eram 24 horas e tinha dentista 24 horas. Esses profissionais foram deslocados de 24 horas para ambulatório 10 horas. Como é que vai ficar a distribuição de carga horária desses profissionais? Profissionais que trabalham extramuro, profissionais em que a unidade deles não tem o relógio de registro de ponto, a maquininha de registro de ponto, o leitor biométrico. Como é que eles vão fazer o registro de ponto? Profissionais que partem para fazer tipo dentinho saudável, que são palestras em escola, atendimento em escola, atendimento do TRA. Como é que esses profissionais vão fazer o registro de ponto? Eles vão passar na secretaria primeiro? Eles vão fazer o registro quando passarem na secretaria de manhã e vão fazer de novo quando passarem à noite? Eles vão precisar passar lá na hora do almoço também? Quando eles forem atender em Santo Eduardo, uma escola em Santo Eduardo, eles vão registrar o ponto em Santo Eduardo? Vão registrar o ponto na secretaria? Como é que isso vai ser feito? Você vê assim, o ponto biométrico já está funcionando, os servidores não sabem nem como passar, não sabem nem como marcar. E não existe uma informação oficial a respeito. É impressionante. É preciso que haja informação oficial por escrito. E essa informação não existe. Nós estamos sendo avisados de muita coisa pela rede social. Você vê lá na rede social, a partir de amanhã você tem que bater o ponto 6 horas. Oi? E quem não tem rede social? Mas eu acho que é o que está acontecendo, nessa gestão em geral. Fofoca, né? Aí vira fofoca, né? Aí eu teve uma coisa, aí depois vi um vídeo do secretário falando, não, o ponto não vai começar agora. Aí veio gente, mas gente, já tem outro vídeo. Nós estamos informando pela rede social. A rede social é ótimo, o programa está aqui sendo transmitido pela rede social, tem um alcance excelente. Usado assim, né? Mas a informação oficial é no Diário Oficial. A informação oficial ela é impressa, escrita, assinada. Para quem tem tanto DAS, mas gente? Parece que virou costume dessa gestão. Porque para eles avisarem ao pessoal do transporte que eles não poderiam mais, a partir acho que da segunda-feira, eles não poderiam mais transitar, foi via rede social. É isso que, assim, por isso que a culpa é dela, já não cabe mais. Porque assim, você vê que falta... São 3 anos quase de governo. Não tem como. Porque assim, você vê que nem tudo é o financeiro. É falta de gestão mesmo. A pessoa não sabe fazer. E até não o financeiro é uma questão de gestão. Se você tem orçamentos crescentes e piora crescente, tem alguma coisa de errado. Eu quero tocar num ponto aqui, é o seguinte. Você já me falou tudo que falta. Eu li uma matéria... foi escrita por Aloysio Abreu Barbosa. E logo quando ele publicou no Folha Blog, vários dentistas me ligaram em decorrência da matéria que esse repórter ele escreveu. Primeira coisa que ele escreveu: biometria é o ponto, e fez uma interrogação. Esse biometria é o ponto deve-se ao fato do anúncio do sindicato que não nos representa, e eu falo com isso com toda a causa que o sindicato ele não me representa como dentista. Não conheço e nunca vi. E até gostaria de receber um convite um dia para, como dentista, estar presente. Acredito até que vou nessa reunião, porque eu não sou um servidor, mas eu sou cirurgião dentista. Então... Ele escreveu, só que ele fez um comparativo aqui, diante de todas essas dificuldades que o cirurgião dentista ele enfrenta todo dia quando vai trabalhar no serviço público aqui em Campos. Diante de todas essas dificuldades, ele escreve:
Como ouvi de um odontólogo e servidor municipal antes da palestra do economista e jornalista Ricardo Amorim, na noite do dia 21, no Trianon, o servidor que se nega a ter fiscalizado as suas horas de trabalho, pelas quais firmou o contrato pessoal com a prefeitura, assim que se inscreveu no concurso público, tem pouco ou nenhuma diferença para o empresário corrupto que vende 1.000 garrafas d'água ao poder público, mas só entrega 500 ao respeitável público que pagou pelas 1.000. E o mais irônico é perceber que os médicos e dentistas da saúde pública de Campos, com as exceções que se confirmam a regra, votaram majoritariamente Jair Bolsonaro, presidente, e o fizeram alegando ter como principal motivo o combate à corrupção, sobretudo no poder público do país. Do Planalto Central à planície Goitacá, o buraco parece ser um pouco mais embaixo. O que me pareceu nessa reportagem é que ele colocou a grande maioria dos dentistas e dos médicos na mesma balança. Comparando essa reportagem. Então, comparando os cirurgiões dentistas, como ele diz aqui, raras exceções, ou seja, são os raros que não são, e pelo contrário, a grande maioria acorda todo dia, vai fazer o seu plantão e às vezes faz milagre. Às vezes levam coisas de casa para poder, do consultório próprio, para poder conseguir atender a população. Os dentistas não gostaram dessa publicação, se sentiram ofendidos. Pediram para mim falar hoje aqui no programa e eu estou representando vocês nesse sentido, porque eu também fiquei ofendido. Queria ver a palavra do doutor. Então, eu li essa reportagem. O que acontece? O raras exceções, ele se referiu a votar em Jair Bolsonaro. Não foi ao parágrafo anterior. Ele fala, com raras exceções... Sim. Então, poucos dentistas ou poucos médicos não votaram em Jair Bolsonaro. Poucos não votaram em Jair Bolsonaro. Aí que ele põe raras exceções. Agora, quando ele diz que o servidor que se recusa a ter o ponto registrado, que se recusa a cumprir o que combinou com a prefeitura, se equivale ao empresário corrupto, ele está certo. Não, sim, nesse ponto. Ele está certo. Mas eu não vejo isso na nossa odontologia aqui. Você não vê na totalidade. Sim. Eu também tenho muitos colegas que trabalham, tem muita gente que trabalha, tem muita gente séria. Agora, também tem gente que está cedida a gabinete do fulano, está cedida a gabinete do ciclano, que nunca bateu ponto, que não sabe nem onde é que trabalha, que é assessor do fulano de tal, mas que é servidor e que não vai trabalhar porque é assessor, está cedido à Câmara, cedido à LERJ, cedido ao gabinete do prefeito, cedido ao gabinete da vice-prefeita, cedido ao gabinete da secretária de saúde. E tem pessoas que, de fato, são contra o ponto biométrico. Quando ele diz que esse indivíduo que é contra o ponto, que é contra o registro de ponto, que é contra cumprir o que determina o concurso que ele fez com a prefeitura, o contrato que ele tem com a prefeitura, equivale ao indivíduo que vende e não entrega, é fato, porque o cara está sendo contratado para entregar 20, está entregando 10. Sim, sim. Então, esse cara realmente é um criminoso. E esse cara tem que ser tirado do meio do serviço público. Porque é por causa desse cara que a Folha está lá na lei de responsabilidade fiscal com quase 50%, hoje está em 47% da receita corrente líquida, e o servidor que trabalha não pode ter o reajuste. Então, mas a Folha, ela está em 46%, mas eu fico me perguntando cadê a Secretaria de Fazenda, né? Porque a Secretaria de Fazenda tinha que também vendo isso. A Secretaria de Fazenda também está trabalhando. E eles estão cobrando? E por muitas das vezes esse servidor recebe duas vezes. E esse cara que não trabalha... Não, os fiscais, pior que assim... Porque eu acho que está faltando em Campos eles começarem a procurar entrar recursos, gente. Aumenta a renda. Sim. Foi isso que eu fiz lá em casa. Você tem 2 pontos para fazer. Então, você pode aumentar a renda na prefeitura e você pode diminuir a despesa. Eles buscaram aumentar a renda. Eles foram em cima da taxa de iluminação pública, aumentaram a taxa de iluminação pública. Aumentaram IPTU. Eles aumentaram ISS. Eles cobram os impostos Eles aumentaram os impostos. Empresas, dos rios?
cobram. E aí depois deram isenção de algumas empresas, e não foi isenção de R$1.000, R$2.000, não. Foram isenções de milhões. Aí você aumenta o conteúdo pobre, mas dá isenção. E aí você tem do outro lado uma saída, né? Tem dinheiro saindo. Foi até porque ele me perguntou se eu fosse prefeito o que eu faria. Eu falei, olha, você tem 2 pontos para atuar. Você tem a receita e tem a despesa. Você tem que ver o ralo da despesa. Na Folha também existe um ralo de despesa. Só que esses caras que já não trabalham, que representam essas pessoas que foram citadas na matéria, esses caras têm as costas quentes. E esses caras que têm as costas quentes continuam protegidos, apesar do governo querer dizer que os servidores não querem colocar todo mundo no mesmo balaio. Esses caras continuam afastados disso, protegidos disso. Esses caras é que são o verdadeiro problema, porque eles acabam servindo de exemplo para denegrir a imagem dos restantes dos servidores que trabalham. Então esse cara que não trabalha, ele tem que ser identificado pontualmente quem é esse indivíduo e dar oportunidade e esse indivíduo ser chamado à responsabilidade. Muita gente quer trabalhar. Eu acho que assim, esse é um momento, tempos muito difíceis estamos vivendo, a nível de país e a nível de município. É um momento de retirada de direitos trabalhistas. E, de uma vez por todas, eu acho que o trabalhador, a classe trabalhadora, o servidor, ela precisa parar de ser vista como gasto, como despesa, é investimento. Somos nós que fazemos essa cidade funcionar. Assim, lógico que existem essas pessoas... Não se aplica política pública sem servidor. O servidor ele é uma das ferramentas para aplicar isso. Tem poucas pessoas, infelizmente, nessa situação. Não são, a maioria trabalha, né? Então, assim, existem as pessoas que precisam ser detectadas. Tem que ser valorizado. Mas, assim, quando você tem um servidor valorizado... Com certeza, porque servidor doente não atende bem. Por exemplo, servidor doente não atende, servidor sem estrutura não atende, servidor sem médico sem remédio não resolve problema, dentista sem consultório não resolve problema, então, professor sem giz e papel na sala de aula não resolve problema. Na educação mesmo, eu acho que tinha que ser feita uma reforma na educação. Eu sonho com tempos que, quando vamos falar da Folha, fala no investimento e não em despesa. Assim. A Folha é um investimento, o servidor é um investimento. Com certeza. E a cidade... O investimento em políticas públicas, ele traz resultados. Nós estamos numa cidade que está entre os maiores índices de homicídio do mundo. Não é do estado, não é do mundo. Nós temos 46, 49 homicídios por cada 100 mil habitantes. É um absurdo que se tem aqui. Aí quando você fala de homicídio, mas homicídio é polícia é governo do estado. Mas educação influencia nisso e educação é município. Nossa. Saúde influencia nisso e saúde é município. Aí quando toca nesse assunto, eu lembro lá atrás de Brizolão. Educação, porque quando você tinha um Brizolão, a criança ficava o dia inteiro no colégio. Ela tinha a parte da educação, cultura, lazer, esporte. A educação em tempo integral é algo um tanto quanto controverso. O governo até inaugurou uma escola de ensino integral, nem sei como é que está funcionando, mas você inaugura uma Enquanto escola... tem outras, tem dando choque. Tem outras não, todas as parede. outras. Todas as outras com problemas. A gente discutiu isso aqui. Em Ponta da Lama tem uma escola, as crianças estão numa escola extremamente precária e tem uma outra escola prédio pronto, faltando pouco para inaugurar. E você tem essas deficiências aplicadas. Se isso se resolve, aí você tem menos gasto com saúde, você tem menos gasto com polícia, você tem... esses 49 homicídios por 100 mil habitantes, não é 49 no total não, é 49 por 100 mil habitantes. Nós temos mais de 500 mil habitantes. Boa parte deles vai parar no Ferreira Machado. E além dos homicídios que acontecem já lá no local e vão para o IML, a prefeitura cede também funcionários para o IML. Os que são baleados e não morrem de imediato, ou esfaqueados não morrem de imediato, eles vão para o Ferreira Machado. Eles estão ajudando a aumentar a fila no Ferreira Machado. Quando a prefeitura não fiscaliza adequadamente ou não educa adequadamente para você ter um trânsito melhor, você tem mais acidentes de trânsito e quase a metade dos politraumatizados do Ferreira Machado é de acidente motociclístico. Educação transforma e esse é fato. Eu vou dar uma lida aqui do pessoal. O André está acompanhando a gente, sempre acompanhando a gente. Aí a Associação, né, dos Servidores Públicos sempre acompanhando aqui. A minha presidente está aqui hoje, né? O pessoal tem que fazer tem que fazer. Leandro Fernandes, vamos lá. James Watt,
vai mudar nada, além de que quem vai mandar é o pai. Uma pergunta, se acha que com o Vladimir mudaria. Eu vou ser muito sincero, já falei isso aqui. Eu acho que enquanto nós tivermos no governo essa política provinciana de Campos, onde entra pai, entra neto, entra filho, entra bisneto, a gente não vai ter mudança na nossa cidade. A gente vai ter mudança o dia que a gente colocar gente realmente diferente, que nunca sentou lá e que vai representar o povo de verdade. Não vamos falar só do prefeito, dos vereadores também, geral. Então eu acho que se fulano é filho, fulano... Não, se ganhar, vai fazer a mesma política antiga e a gente vai continuar com os mesmos problemas. Vamos responder para ele que Campos vai mudar quando o campista mudar o seu jeito de votar. Isso aí, né? Isso aí. Fernanda Codesso aqui com a gente. O Andres, já falei, Fabiana Barroso, é uma pena termos ótimos profissionais dentistas e não ter materiais para atenderem. Marcela Peixoto, muitas dúvidas quanto ao ponto biométrico. Calu de Oliveira, temos ótimos profissionais nessa prefeitura. Pena que o prefeito não tenha humildade para reconhecer. Tatiana, bom programa e bem esclarecedor para a população, o que está de fato acontecendo no nosso município. Vamos descendo aqui mais para ver alguém mais diferente. Eveline Moreira, eu não afirmei, mas só falam isso, eu não posso afirmar, pois nunca participei. Renato Alves, o continuismo, isso aqui, são tudo amiguinhos. James Watt, Eveline, deixa eu ver se tem algum comentário diferente aqui. Rosa Maria, por que sobem água, luz, impostos e nossos servidores? Como vamos pagar se não temos reajustes? Ivone Freitas participando com a gente. Deise Albernaz também. CEMEI, falta tudo. Tenho colegas que trabalham lá. No CEMEI, que é a escola. Isso. Tá, respondeu a nossa pergunta. Então, eu vou dar 1 minuto para cada um. Nosso programa já vai entrar na fase final. Começando pelo Anderson. Anderson, programa polêmico. Programa bem polêmico. Nossa saúde no caos. Nossa saúde. Transporte no caos. Eu nem citei hoje o transporte, porque o transporte, a doutora Poliana me passou uns informes. Mais cedo eu perguntei a ela, pedi a ela uns informes sobre o transporte. Hoje, parece que a nova regra do transporte, o Quintanilha falou assim: você paga R$ 2,75 a van vai te trazer, você vai entrar no ônibus de graça. Aí depois você vai pagar R$ 2,75 no ônibus na hora da volta, só que a van, ela não quer te levar de graça até Farol. Não é que não quer, é porque não tem condição de levar. Eles não têm condição, não tem o repasse, não está definido. Foi falado que vai ser repassado, mas o falado não escrito, como a gente está sempre falando aqui. Então o transporte está um caos e a gente vai procurar nos próximos programas tratar desse assunto também. Vamos lá, Anderson, 1 minuto. Agradeço a Elaine por mais uma vez estar participando com a gente aqui. Agradeço ao doutor Alexandre. Convidar todos os dentistas para participarem lá dessa reunião na segunda-feira, não é isso? Que horas vai ser a reunião? Vamos ser 2 reuniões importantes, né? Na segunda-feira nós vamos ter lá no Sindicato dos Dentistas, né? Que existe só no ilusório. E vamos ter também uma reunião às 7 horas com o pessoal do Conselho Regional de Medicina, né? Que vem no Rio, não é isso? Lá na Faculdade de Medicina. Então, teremos 2 reuniões importantes no mesmo horário, definindo aí algumas coisas. Agradecer a todas as pessoas que participaram com a gente do programa aí e, infelizmente, o programa Colocando o Dedo na Ferida, ele hoje só tem falado de coisas ruins da nossa cidade. Não tem algo de bom pra gente falar. A saúde tá excelente, o trânsito tá excelente. Então fica aí meu apelo para essa gestão aí, para olhar com carinho para nossa cidade. Elaine Leão, sempre um prazer recebê-la. Eu que agradeço, eu gosto muito de estar no programa de vocês, agradeço de verdade. Bom, quero falar com o servidor, que eles possam estar participando dessa luta, desse momento. Eu acho que os campistas precisam deixar de ser plateia, parar de assistir e começar a agir,
né? Vamos começar a ser população, o povão chega a ser plateia. Faremos uma reunião na quarta-feira, e essa reunião vai ser aberta para todos os servidores, no auditório do CEP, para conversar sobre os nossos direitos, sobre o estatuto. Ele trouxe até a parte do estatuto que quase ninguém conhece, né? Então, assim, nós vamos fazer uma reunião sobre o estatuto, sobre a lei orgânica municipal, para passar para os servidores seus direitos. Porque as pessoas comecem, eu acho que o conhecimento liberta, né? Então, as pessoas comecem a conhecer os direitos para poder começar a brigar por eles. Vai ser com o jurídico da associação na quarta-feira, às 18 horas, no auditório do CEP. Está convidado, vai ser um prazer. E quero falar também com os dentistas, cirurgiões dentistas, que não deixem de participar dessa reunião. O sindicato é um instrumento de luta, né? O sindicato é muito importante. Então, que eles possam estar indo lá participar, se associa, sindicaliza, faz parte, porque o sindicato é da categoria e não de presidente nenhum. Então, que se fica à frente pessoas de luta de verdade nesse sindicato. Beleza. Doutor Alexandre Buchaú, muito obrigado pela presença. A casa está aberta quando quiser vir. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de vocês de esclarecer algumas coisas e pedir, né, também reiterar o pedido para que os colegas compareçam a essa reunião do sindicato. É importante que estejam lá, que discutamos essa pauta, que mostremos ao sindicato que nós temos interesse em manter uma representatividade honesta e transparente. A oportunidade também de comentar sobre a história da nossa saúde, porque nunca esteve bem. A evolução da saúde em Campos ao longo da história é a evolução de um paciente que caminha para o óbito. Você tem uma saúde que sempre foi tratada hospitalocêntrica, sem respeito à atenção básica, sem olhar de fato as necessidades dos pacientes. Isso veio tornando a saúde cada vez mais cara e mais ineficiente. Nossa população está envelhecendo, como no Brasil inteiro, vai precisar cada vez mais de serviços de saúde. E, historicamente, quem passou por essa prefeitura foi incapaz de dar bom resultado. Nos últimos 30 anos, não tivemos políticos à frente dessa prefeitura, nessa Câmara de Vereadores, dignos do respeito da população, porque nenhum deles olhou para a população com o cuidado que a população precisa. Beleza. Pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Até semana que vem. E vamos continuar fazendo o que, Anderson? Colocando o dedo na ferida. Um abraço. Abraço, boa tarde a todos. Você acabou de ouvir o programa Colocando o Dedo na Ferida.